Ah, vocês estão me ouvindo? É melhor falar do microfone? Melhor, né? Então, muito bem. Então, nós não precisaríamos conversar absolutamente, né? Não teria novidade nenhuma se não fosse a instituição da tributação monofásica em alguns combustíveis, entre eles o óleo diesel. Então a gente vai tentar falar aqui, né, de uma forma bem rápida. Você podia passar aqui. Então, a previsão da tributação monofásica dos combustíveis ele estava previsto na Constituição Federal. E essa possibilidade ela foi instituída pela Emenda Constitucional 33 em 2001. Né? Então, o artigo 151 diz que compete aos estados instituir seus tributos, seus impostos, né? Fala do ICMS, né? E diz que no ICMS cabe à lei complementar, né, no seu inciso H, definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese que não aplicará aquela disposto no inciso 10º B, que é aquela não incidência nas operações interestaduais, e tem o porquê disso. Desde 2001, que foi instituído a previsão da monofasia dos combustíveis. Eu não vou dizer que eu tive a oportunidade de trabalhar na constituição, da redação dessa emenda constitucional em 2000, porque precisam me chamar de muito velho, mas eu trabalhei na formulação dessa emenda constitucional. Bom, e lá em 2001, por que nós fizemos isso? Porque em 2000 teve a quebra do monopólio do petróleo, né? A Petrobras saiu como monopolista, né? Configurou como monopolista na produção e comercialização de petróleo e seus derivados no Brasil. Isso para a gente naquela época foi assim, um motivo de muita discussão e muita preocupação, porque a gente tinha, digamos assim, um contribuinte efetivamente seguro para concentrar a tributação nele, né? E aí com a possibilidade de aparecimento de outros agentes muito obrigado. Agora sim. Então, a gente ficou muito preocupado com esse cenário, né? Vem agentes externos de fora que vem, vai se estabelecer refinarias no país, como é que vai ficar a distribuição? E aí foi nos apresentada nós colocamos na Constituição a possibilidade de cobrar o imposto numa fase só, né, para ter mais segurança na arrecadação. De 2001 para cá, nós não instituímos essa monofasia, pelo motivo muito simples, devido à diferença de carga tributária entre as unidades da federação. Você tem ideia, anteriormente tinha, só para a gente fazer um comparativo, nós tínhamos estados que tributavam a gasolina a 20% e outros estados a 34%. Uma diferença de carga tributária muito elevada, independentemente do preço final do produto em cada unidade da federação, obviamente que esse preço é afetado pela carga tributária. Então, a gente enrolou e não instituímos a monofasia, só que no ano passado, o governo federal e o Congresso Nacional, né, nos meteram aqui, introduziram aqui no arcabouço legislativo a lei complementar 192, né, de 11 de março de 22, fazendo exatamente aquilo que dizia a Constituição, né? Definiu, né, nos termos lá, a linha H, inciso 12º, parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, foi aquilo que nós vimos anteriormente, os combustíveis sobre os quais a gente incidirá uma única vez o ICMS, ainda que as operações se exterior. Então, essa lei chegou de surpresa para a gente, né?
né? Foi assim, um ato unilateral do governo federal e do Congresso, em função dos aumentos dos combustíveis que foi implementado no início do ano passado, com esse preço, né, da política de preço da Petrobras, consequentemente da elevação do preço do barril de petróleo. O ICMS foi identificado como um vilão, né, do preço dos combustíveis. Isso saiu na mídia, enfim, todo mundo batendo no ICMS, quando na realidade o ICMS não tinha nada a ver com o processo. Né? O ICMS antes da não fazia, era uma lei que se tributava pelo alíquota ad valorem fixada sobre o valor da mercadoria. Se o valor da mercadoria não subia, o ICMS não subia. E obviamente, se o preço fosse alterado, o ICMS acompanhava, mas não que o ICMS provocasse, não aumento do preço dos combustíveis. É exatamente o contrário. Os combustíveis subiam e depois, 15 dias depois, a gente fazia uma pesquisa de mercado e adequava, né, o PNPF, todos vocês devem ter trabalhado com ele, né, adequava o PNPF ao preço vigente no mercado. É assim que se tributava o ICMS. Mas aí a lei complementar no 92, né, instituiu a monofasia dos combustíveis e, no seu artigo 2º, essa lei disse que o ICMS deveria incidir uma única vez sobre a gasolina e o etanol anidro, né, o diesel e o biodiesel e o gás de efeito de petróleo, inclusive o gás, o derivado de gás natural, né, GLG. E aí, tendo a lei complementar, né, em vigor, estando a lei complementar em vigor, satisfazendo o que previa a Constituição, no artigo 6 dessa mesma lei complementar, preveu que os Estados e o Distrito Federal tinham que disciplinar o disposto nessa lei, mediante deliberação, né, nos termos da linha G do inciso 10º, parágrafo 2º do artigo 152 da Constituição, que, em resumo, trata dos convênios, né, celebrados no CONFAS. Nós tivemos as pressas nas carreiras mesmo, editar, elaborar esse convênio 199, né, e ele tratou do regime de tributação monofásica do ICMS a ser aplicado às operações com combustível no termo da lei complementar de 92. Então, foi uma correria imensa no ano passado, né, reuniões praticamente diárias, né? Para vocês terem ideia, na sessão da Copa, França e Argentina, no ano passado, eu perdi o primeiro tempo do jogo, porque estava reunido com a secretária Fernanda Papabaína, na época, e alguns outros secretários do trabalho que estavam, que ficaram responsáveis pela formulação desse momento. Então, era reunião de sábado, de domingo, à noite, enfim, para a gente tentar viabilizar uma tributação monofásica num país com 27 unidades da federação, com tributação diferente, um cobrava X, outro X menos 1, outro X mais 2, para a gente chegar a um consenso para ajustar essa carga tributária. E o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro André Mendonça, buscar os da gente, né? Se você não celebrar esse convênio até 31 de dezembro de 22, vai ter secretário prestando contas comigo, secretário de Fazenda prestando contas comigo. Então foi uma correria tremenda para a gente firmar esse convênio. Obviamente que ele saiu com algumas imperfeições, mas aqui eu tentei pensar no convênio o que interessa aqui para vocês, tá certo? O convênio tem várias cláusulas, tentei pensar aqui, retirar, resumir bem o que seria importante para a gente apresentar aqui para vocês. Né? Então, nas definições e disposições do convênio 199/22, né, informe, determina a lei complementar 192/22,
a gente, obviamente, instituiu na cláusula primeira e segunda que o ICMS incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, nas operações ainda que iniciadas no exterior, com diesel, biodiesel e gás de petróleo, inclusive o derivado de gás natural. A gasolina nós propositadamente deixamos de fora, porque tinha uma discussão sobre a sua essencialidade ou não. Tem outro convênio 94, é outra história e tal, que diz que a gasolina era essencial, e aí nós tivemos que sair da lei de 29 para voltar para 18 e tal, mas a gente abriu uma discussão no Supremo Tribunal Federal, junto ao ministro André Mendonça, com outros órgãos envolvidos, e conseguimos, naquela época, lá no final de 99, deixar a gasolina de fora. Por isso é que nesse convênio 99 a gasolina não entrou. Então, o convênio também determinou ou estipulou que, em relação a cada combustível, as alíquotas seriam uniformes em todo o território nacional. Aí vocês imaginam a dificuldade para a gente chegar a essa alíquota uniforme. E também, em relação a cada combustível, as alíquotas serão específicas, ou seja, a de REN, por unidade de medida, litro ou quilograma, conforme a unidade de medida do combustível. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu só interromper. Precisaria deixar tudo para o final. Ainda, pensando algumas coisas que a gente achou importante, vamos vendo para você. Essa parte aqui pode até pular, essa apresentação que eu tive a oportunidade de fazer para o sindicato dos TRR, o CIN-TRR em março. Agora eles fizeram uma convenção em março passado, no Vila Galé, na Barra de Santo Antônio, e eu fui convidado para fazer uma apresentação, e isso aqui, na verdade, essa escassez de tempo que a gente tem, eu tive que aproveitar muita coisa dessa exposição que eu fiz lá. Mas, enfim, essa parte aqui vocês vão trabalhar com esses produtos, só algumas definições sobre a tributação do diesel A. O diesel A, como vocês sabem, é o ponto, vocês consomem o B, já misturado. O GLP não importa para você, o biodiesel é exatamente o B100, é o biodiesel que está misturado no ar, a gente pula essa parte. Bom, sendo um imposto que se tirar uma única vez sobre o produto, nós temos também que no convênio definir os contribuintes do imposto. E uma única vez a gente, com uma questão de segurança, como se faz hoje na substituição tributária, nós obviamente não iríamos jogar uma fazia em cima do consumidor final, ou do consumidor final impossível, mas assim, do varejista, ou da última etapa, do contribuinte na última etapa da cadeia de comercialização. Nós tivemos que concentrar a tributação no produtor nacional de combustível, que são as refinarias, e aí as usinas de biodiesel também, do produtor nacional de combustíveis, de biodiesel, nas refinarias de petróleo e suas bases, nas centrais petroquímicas, nas unidades de processamento de gás natural, no formulador de combustível e, obviamente, no importador, desobrigando as etapas de comercialização seguinte, ou seja, distribuição e varejo. E entre distribuição e varejo tem aí os transportadores e vendedores retalhistas, TRR. Eu não sei se aqui no Ceará tem TRR que vende para vocês. TRR tem um papel assim, um elo comercial muito grande entre os consumidores que compram combustível a granel. Ainda falando de contribuintes do imposto, dissemos que o importador era contribuinte do imposto, a distribuidora não, obviamente, porque estava no meio da cadeia, mas quando a distribuidora importar, aí sim ela atua na condição de contribuinte do imposto por ocasião da importação.
O imposto incidirá uma única vez sobre as operações com combustível, em consideração do ocorrido fato gerador no momento. Na importação, não desembaraça a bandeira, não é? E nos outros contribuintes, na saída do combustível do seu estabelecimento, exceto do importador, porque o importador paga por ocasião do desembaraço da bandeira. E aí, depois de muita discussão, tivemos que definir o que? A alíquota do imposto. Né? Tivemos que falar do cálculo do imposto no momento do pagamento. Esse foi o momento mais difícil de toda a discussão. Tem que encontrar uma alíquota uniforme, né? Para todo o território nacional, não significava dizer que estados iam ter ganho de receita e estados iam ter perda de receita. Quem ia ganhar ficava caladinho, quem ia perder, né, obviamente, né, queria perder o menos possível. E aí, encontrando esse valor aqui, que simplesmente foi um resultado da média ponderada, não é, praticada no Brasil. É o consumo de cada uma das unidades da federação, o seu preço, o seu PMPF na época, fazendo uma média ponderada de tudo isso, chegando a esse valor aqui, de 94,56. Para o diesel e o diesel, mas obviamente, né, aqui está para vocês o diesel. Então, esse é a carga tributária que vocês suportam por ocasião da aquisição do óleo diesel E. Então, Fernando, você está dizendo que o diesel está aqui 5,50, imagina 5,50. 50 na bomba. Na bomba. Desse, cada 5,50, 0,94,56 é correspondente ao ICMS? Aí a gente esquece agora, detalhe, né? Como a base de cálculo, né, é a unidade de medida, você esquece o preço do combustível. Pode esquecer o preço. Se o diesel amanhã deu uma loucura no mundo aí, estourou guerra, não sei aonde, faltou escassez de petróleo, o barril subiu. Se amanhã o diesel chegar a R$8, a R$10, não interessa o valor que o diesel chega, a carga tributária do ICMS vai ficar amarrada em 94,56, pelo menos, até 31 de dezembro de 2023. E está fixado também na lei complementar 192. Qual é o PMPF? Não tem PMPF. Não tem mais preço médio fixado ao consumidor final. Aí a gente tem que esquecer, nós temos que, né, tirar o PMPF da cabeça. A tributação agora é 94,56 por litro. Você vai ver quantos litros você adquiriu, e vai multiplicar. Cada litro tem esse valor de carga tributária. E depois do 31 de dezembro de 2023? Aí, segundo a lei complementar, nós estamos numa briga vamos primeiro, o Supremo já deu assim uma espécie assim, de aval, mas nós temos que ir ao Congresso e convencer os nossos deputados a modificar a lei 192, né, que é a lei 192 diz que você altera a primeira alteração um ano após. A 192 é para ferrar os Estados Unidos, viu? A primeira alteração, a primeira majoração um ano depois e as outras a cada 6 meses. Então, se não mudar a lei 192, você vai não conseguir reverter, botar a lei 192 no Congresso Nacional, significa dizer que nós vamos alterar, vamos fazer uma avaliação de mercado, alterar esse valor de 94,56 para 1º de janeiro de 24 e só vamos poder fazer uma nova alteração em 1º de julho de 24, 6 meses depois. Se não, modificarmos a 192. Tá certo? Agora, tá certo, ninguém pagar imposto é tudo. Pagar imposto altera custo, né? Mas o Estado, né? O Estado sobrevive com os impostos carregados. Essa brincadeirinha dessa 192, ela deu um prejuízo ao Estado do Ceará o ano passado de 1,2 bilhão de reais. Essa brincadeirinha a gente está falando aqui, entendeu? E depois veio a casa também.
milhão e 200 a menos no imposto do Estado do Ceará, todo mundo está achando bom, né? Passar o seu carro com gasolina mais barato, diesel mais barato, mas não esqueça que vai faltar dinheiro para segurança, para educação, para saúde, para investimento, para infraestrutura. Não há segredo. O Estado realiza o seu serviço, a sua despesa de acordo com o dinheiro que arrecada. Se você tira dinheiro, vai sofrer, alguma área vai ser atingida com essa redução de receita imposta assim abruptamente por uma lei complementar que nós, estados, não fomos convidados a participar, a discutir e verificar todo o processo. Foi uma lei que foi instituída, a gente diz aqui no nosso linguajar, de goela abaixo. Não só os estados, mas nem os contribuintes. Nem os contribuintes também foram convidados a discutir o assunto. Né? Nós tínhamos no regime anterior um ICMS de 18% sobre o valor do combustível. Né? Sobre uma pauta, né, digamos assim, tinha um preço pré-fixado do combustível, 18%, independente do preço da bomba, que isso era atualizado de tempos em tempos pela Cefaz. Quando nós vimos no primeiro momento, até aqui no SETCAS, uma apresentação que nos foi feita, a conta que nós fizemos na época, esses 94,56 do imposto sobre o valor do combustível, eu me lembro que nós fizemos essa conta e para o Estado do Ceará, para o contribuinte do Ceará, havia uma redução do ICMS, que caía, se eu não me engano, entre 16% e 17%. Tá certo? No primeiro momento, a gente ficou muito feliz com isso, né? Mas o que a gente vê atualmente é o seguinte, que com a redução do preço do combustível, do óleo diesel, a partir das refinarias, tá certo? Se você vier para a conta hoje, ele já passa de 20%. Né? E se esse preço desse combustível continuar caindo, ainda não ficou bem claro por parte da Petrobras qual vai ser o critério da formulação de custo do combustível. Parte vai ser do mercado internacional, parte da produção interna, parte do mercado a ser pesquisado. Esse preço, pelo que eu pude ver ontem, tende a cair ainda mais. Então, essa proporção do imposto tende a subir. Né? Então, para o Estado foi ruim, porque perdeu receita. Para o contribuinte, num segundo momento, vai ser ruim, porque o percentual que ele vai pagar sobre o combustível vai ser maior. E aí, queria aproveitar esse raciocínio e fazer um questionamento. Esse valor, 0,9456 por litro, a gente tratando aqui especificamente de óleo diesel, que é o nosso consumo direto, tá certo? Quem trabalha no regime de lucro real, ele será acreditado esse valor da mesma forma que ele vem essa mesma contribuição até, teoricamente, dezembro de 2023. Está correto, Fernando, esse raciocínio? A gente vai chegar a isso lá no final, nós vamos chegar a essa conclusão. Eu acho que é o que mais interessa aqui a vocês é exatamente isso, né? Mas olha, você tem toda a razão, né? Quando você tem uma lei que chega, né, engessada para você cumprir, não há discussão, né, dentro de um país como o Brasil, dimensões continentais, com diferenças regionais imensas,
você acaba provocando isso que você falou, porque você engessar uma alíquota dessa por um ano, não acho razoável. Pelo motivo que você está apresentando. Tá, eu falei se o preço subir, né? Eu falei se chegar a 8, chegar a 10, vai ser testei para 4, né? Para 5, vai ficar amarrado do mesmo jeito. Então, o ideal é que a própria lei nos desse a liberdade de a cada período, 3 meses, 2 meses, 4 meses, não sei, 6 eu acho muito, né? Nós tivéssemos uma possibilidade de readequar essa alíquota única à realidade do mercado, né? E nós estamos engessados por um ano com força da lei complementar. Então isso efetivamente vai causar essa distorção. Se subir, vocês serão beneficiados. Se cair, a carga tributária em relação ao preço final vai aumentar. Essa análise, seja anual ou seja, conforme essa sugestão, seria feita pelo CONFAS? Pelo Conselho? Sim. Nos foi dada a liberdade da gente mexer na alíquota de bem, né, obedecendo os critérios previamente estabelecidos. Não. Inclusive, Fernando, essa metodologia era aplicada com o PMF, né, PMPF. Sim. Quando subia, você ajustava o PMPF para adequar a carga efetiva do ICMS sobre o diesel. Pois é, hoje nós estamos engessados. Antes você tinha uma alíquota que variava o PMPF. Hoje você não tem a alíquota e tem o PMPF, mas tem um valor fixado. Tem um valor fixado por litro, né? Aí o valor do imposto é exatamente isso, né? Nos termos desse momento, quais poderá a multiplicação da alíquota específica do combustível pelo peso, no caso do GLGN, ou do combustível, no caso do óleo diesel. Está lá na cláusula do convênio. Isso aqui, eu estou escrito na lei, é bom vocês terem conhecimento disso, mas não atinge vocês, né? E foi uma forçada do governo, né? Que na cláusula 17 ele diz o seguinte: em face das características do regime de tributação monofásica, incompatível com o regime geral de apuração do imposto, fica vedada a apropriação de créditos das operações e prestações antecedentes, olha mais o termo aqui, as saídas de óleo diesel A. Óleo diesel A, só quem produz é refinaria, é produtor. Biodiesel, E100, produtor. GLGN também, né? Qualquer que seja a sua natureza, cabendo ao contribuinte promover o devido estudo na proporção das saídas destes produtos. Está lá no governo. Isso vai ser discutido. Mas é o que temos hoje. Esse aqui é importante: descrição dos cadastros de contribuinte do ICMS. Vocês compram combustível, óleo diesel de outros estados? Alguém aqui? Sim. Mas assim, compra carga fechada ou o caminhão que vocês abastecem em outros estados? Os dois tipos. Os dois tipos. Bom, quando vocês abastecem no estado lá, isso não é problema, porque o consumo é considerado ocorrido no estado onde vocês fizeram o abastecimento, tá certo? Não tem problema. Mas quando adquirirem combustível a granel de outras unidades da federação, você só tem que se preocupar com uma coisa: não vejam se o fornecedor de vocês tem inscrição como contribuinte substituto no estado do Ceará. Vocês têm que fazer. Por quê? Porque se ele não tiver e não recolher, vocês podem ser responsáveis saudáveis pela cobrança do imposto. Por quê? Como é que o sistema opera? Bom, nós deixamos o combustível entrar no estado do Ceará, seja para uma transportadora, seja para uma distribuidora, seja para uma PDN, sem problema. A única exigência que nós fazemos é que o remetente seja inscrito como substituto. Porque se ele for inscrito como substituto, ele é obrigado a informar as operações interestaduais dele para esse sistemazinho aqui chamado Piscante.
tá certo? Ele tem que entregar as informações, as vendas para vocês no sistema. Isso é de responsabilidade dele. Se ele não fizer, ele responde, né? E aí o sistema, ele, como o imposto está retido uma única vez e cai ao estado de destino, esse sistema, ele identifica onde o imposto foi retido, para quem vai lá, retira onde ele foi retido originalmente e repassa para o estado destinatário. Tá certo? Então vocês têm que ter essa preocupação. Vai comprar de um TRR de fora, vai comprar de um distribuidor de fora, você tem que ter a segurança que essa distribuidora é escrita do estado do Ceará com os contribuintes substitutos tributários. Porque se ela não for, e se essa operação interestadual que vocês realizaram não for para o SCAN, não for informado, vocês podem responder solidariamente pelo pagamento do imposto. Tá certo? Inclusive, o próprio posto do Estado detecta isso no momento da passagem. Camarada, se ele já fizer de propósito, né, desviar o posto, enfim, sei lá. Eu diria assim, às vezes o adquirente aqui, ele compra e não tem essa expertise para saber se o camarada é substituto ou não. Quando essa carga chegar no posto fiscal, que eu falo para ele na nota, o sistema já identificou, aliás, e hoje a gente faz a verificação da nota antes que ela chegue no estado, já dá lá a informação que aquele contribuinte não é substituto. Aí o fisco vai cobrar do destinatário. Então, significa dizer que mercadoria retida na fronteira, então, né, é responsabilidade de vocês pagarem. Então, pagar o imposto, na realidade, vocês não deveriam pagar, porque com certeza esse imposto está embutido no preço da mercadoria, como se vocês, né, fossem pagar o imposto 2 vezes. Então, depois, se pedir ressarcimento a quem quer que seja, né, o Estado que foi pago pela primeira vez, é uma burocracia tremenda. Tenho essa preocupação. Com a tributação monofásica, tá certo? No caso do abastecimento no varejista. Carreguei um caminhão meu aqui com destino ao estado do Maranhão. Eu abasteci no Ceará, recebo crédito do ICMS desse combustível que eu abasteci no Ceará. E eu preciso abastecer novamente esse caminhão, ou no Piauí ou no próprio Maranhão. Com essa tributação monofásica, como fica o crédito desse combustível que eu abasteci fora da unidade de início da operação? O crédito tem território. Né? O crédito é normal. O crédito é normal. Apenas o imposto, o ICMS pago lá ao Estado, onde ocorre o abastecimento, não vem, o imposto não vem para o Estado do Ceará, fica lá. Mas o crédito não tem fronteira. Se tem ICMS embutido, não. Você tem direito ao crédito. Ok. Eu entendi essa pergunta que o Mário fez, eu não entendi. Quer dizer que o crédito é correto? Daí a gente vai ter isso aqui agora, acho que vai ser o próximo slide, né? Não é nós, né, que eu pertenço ao órgão, né, nós lá na COTEP, e consequentemente tudo que deságua na Confaz, o próprio Pedro Júnior falou no início, tem que passar por nós. Né? Não chega nada ao secretário. O secretário praticamente chancela aquilo que nós decidimos. Né? Se a gente buscar um ouvido do secretário, o secretário não aprova isso, o secretário não entra dessa e tal, tudo. Se ele entrar, ele é o secretário, ele faz o que ele quer. Né? Ele tem que passar pela nossa orientação. Né? E às vezes, sim, eu acho que nós somos um pouco, né, detalhistas, né? Escrevemos muito, né? Sabe? E aí vem exatamente esse convênio 26, que nós celebramos em abril também, aliás, agora, recentemente, né, em abril passado, né, que dispõe sobre o reconhecimento do direito ao acreditamento pelo sujeito passivo do ICMS, na forma da Lei Complementar 192.
não vou ser contra aquele que está em excesso, né? Tá sobrando. Eu não vou votar contra, nem você contra. Eu só acho que não precisava desse convênio, tem um pessoal minha. Mas, como faço parte do colegiado, não vou, me insurgir nem eu votar contra. Esse convênio significa, reconhece o direito de creditamento que está na lei 192, né, e que se reporta à lei que regulamenta o ICMS, que é a lei complementar 87. É uma redundância, né? É uma redundância, né? Então, mas foi celebrado o convênio 26. Digamos assim, é uma segurança a mais, né? Vocês têm isso aqui na mão. E o que diz esse convênio? Os estados e o Distrito Federal acordam em reconhecer o direito ao creditamento. Observado que está tudo relacionado a crédito na Lei Complementar 87 para 96, que suas legislações estaduais distrital, enfim, essa aí, do ICMS, cobrado na forma da Lei Complementar 92, em relação às aquisições de gasolina, óleo diesel, PE, gasolina, óleo diesel e o gás, o GLP e GLG, utilizados, aí entra aqui vocês, utilizado como insumo pelo sujeito passivo de imposto, desde que não seja essa turma aqui todinha que vocês não estão dentro. Né? Os contribuintes do imposto, que nós falamos, o importador, distribuidor e o TRE, que essa turma compra e vende. Ele compra para renegociar. Quando ele não é utilizado como insumo. O combustível não é insumo, né? O combustível para ele não é insumo. Não é insumo, é produto para comercialização. Então, foi exatamente. Então, assim, para mim, esse convênio aqui, né, é óbvio. Em respeito ao nosso colegiado, à nossa COTEC, ao nosso compadre, ora, quer que eu assino também, publico, mas para mim é óbvio. Mas não é assim que a gente. Mas por incrível que pareça, né, muitas vezes as próprias entidades de classe, né, a segurança jurídica, em nome da transparência, para que não haja interpretações, né, duvidosas, preferem, né, que seja celebrado um convênio com essa redação. Ok? Porque dizer que a lei complementar 87 é a velha lei Candida. Sim. A Bíblia do ICMS né, praticamente ela dá todo o roteiro, todo o norte de como o ICMS tem que ser cobrado, tem que ser instituído, né? Enfim, como é que a gente tem que administrar o ICMS. Não sei se eu entendi, desculpa. Você, na ilustração que o Maranhão fez, você falou que a gente poderia se acreditar, mas aqui, nessa lista de 1 a 4 aqui, onde é que está a figura do consumidor? Não. Ele não está. Não está. Essa turma aqui, você pode Essa turma aqui não pode ser. Essa turma aqui não pode. Não pode. Não pode. Está aqui, desde que não seja. Só perdi esse desde que não seja. Desde que não seja. Quem? Essa turma aqui. Desde que. A interpretação é você. Porque Só nessa perdi esse turma desde que aí, não seja. nessa turma aí, o combustível não é insumo, é produto. Comercial. Né? E o crédito é o insumo. Perfeito. E aí a outra pergunta. Porque aqui, essa coisa assim, então você imagina uma terra elétrica, movida a diesel. Quer dizer que essa lei Aí eu chegava, se não fosse esse convênio, eu chegava, olha, mas esse crédito está no ICMS. Essa energia para tudo. Né? E viabilizava a energia. Mas não, vamos lá, está aqui, traz mais segurança, traz mais esclarecimento. Tem até uma colega ali com a mão levantada, depois você. E a Tá? partir de quando esse crédito combustível fora
Para mim, desde sempre. Desde sempre? Desde sempre. Não, foi Você assim. vai aqui, aqui, veja, ó, os estados e o Distrito Federal acordam em reconhecer o que está na Lei Complementar 87. Então, isso é verdade. É um convite. Ei, pessoal, esse convite aqui diz: ei, pessoal, vocês têm direito ao crédito. E tudo que está lá na Lei Complementar 87 e que fala sobre o crédito, e aí entra a parte do combustível destinado a insumo em qualquer processo, seja ele no processo produtivo ou no processo de serviço, né? Ou na prestação do serviço, pode se creditar perfeitamente. Porque só isso. Então, Porque existia uma discussão de que você só podia se creditar do ICMS do combustível na origem do serviço. Tá certo? Se eu emitisse o conhecimento de frete no Ceará, eu só poderia me creditar do combustível abastecido no Ceará. O que nunca foi verdade. Não é nem na origem, Maranhão, é na sede, né? Na sede, sede da emissão. Às vezes eu não tenho uma filial no Pernambuco, a origem foi lá. Sim. Mas aí no caso, a minha sede, eu não. Não, mas se você emitiu o conhecimento lá em Pernambuco, tá certo? Você não pode se creditar do ICMS para o Ceará, não. Ok. Mas se eu for para o Ceará e o combustível que eu. Abastecer lá, você pode se creditar. Não. Vamos pensar na modalidade que você está pensando, que eu acho que é a mesma. A maioria que está sem entender, porque o que o Maranhão está colocando é que na cabeça da maioria das pessoas o crédito só pode ser na origem da empresa. Não é assim, na origem do serviço. Não é da empresa. É aí onde eu estou questionando com você. Por exemplo, se a nossa unidade é no Ceará, não tenho filial no Pernambuco. Certo. Carreguei no Pernambuco, abasteci. Certo. Né? Quando eu chegar no Ceará, que eu abastecer, eu vou me creditar do combustível do Ceará. Porque nós temos uma unidade aqui. Sim. Correto? Então não é Sim. na origem. Mas você não vai poder abater do imposto que foi gerado lá no Pernambuco. Não poderia. É aí onde a gente precisa entender. Porque uma coisa é o crédito, outra coisa é o direito ao crédito. Não, olhe bem. Você na origem do serviço, você gera um débito fiscal. Ok, seja ele através de uma GNRE ou através do Não interessa, você gera um débito fiscal. Ok. Quando você abastece o seu veículo para seguir a viagem, você adquire um crédito fiscal para abater daquele débito que você teve. Por aquele abastecimento. Por aquele abastecimento. Mata uma coisa com a outra. Tá certo? Mas na hora que eu faço lá no Pernambuco, a minha origem é no Pernambuco. Certo. Tá certo? Eu não tenho filial lá, eu paguei uma GRE. Paguei o imposto integral lá. Na hora que eu abasteço aqui no Ceará, eu vou gerar crédito para minhas operações do Ceará. Ok. Tá certo? Eu não gero crédito para minhas operações no Pernambuco. Ok, e o abastecimento que ficou lá, eu tenho direito ao crédito? É isso aí É isso que a gente quer entender. A questão, Amarelo, que ele está desenhando. Essa é a dúvida. Pela leitura aí, assim, eu tinha entendido que qualquer lugar do Brasil que eu abastecer, eu tenho direito ao crédito. Seja um estado passante, por exemplo. Eu dei o Isso. exemplo do Pernambuco, mas você deu o exemplo do Maranhão. Para ir para o Maranhão, tem que passar pelo Piauí. Pronto. Então, se eu abastecer no meio do caminho esse crédito, Vem para o Ceará, porque a geração foi no Ceará. então Se eu vou se a prestação do serviço se originar no estado do Ceará, você tem direito a esse crédito, sim. tal qual fosse no Ceará. Isso. Agora você abasteceu fora. Agora, se você abastecer fora, vamos lá, se você abastece fora, né, e a prestação do serviço se originar fora, em tese, para cumprir o que está na lei, você poderia abater o imposto devido à unidade federada de origem lá, essa a parte desse combustível que você está pagando, não é?
você está pagando o ICMS, mas não tem como você fazer essa Não tem, porque não tem compensação. Não tem como você fazer essa compensação. Deixa eu tentar ilustrar aqui uma situação, ver se melhora a compreensão. Só ação judicial, porque pelo texto eu entendo que só pode ser tributado uma única vez e essa única vez você tem direito ao creditamento. Então, se eu abasteci, sei lá, no Minas Gerais, que é passando, eu cheguei no Rio Grande do Norte, terminei minha carga, eu vou me creditar em Minas Gerais, no crédito de Minas, porque foi tributado uma única vez. Deixa eu entender isso. Deixa eu tentar aqui simular uma operação para ver se a gente consegue entrar no denominador. Vamos imaginar que o Maranhão pega aqui um serviço de transporte para São Paulo. Nós sabemos que um tanque não chega em São Paulo, né? Então ele vai abastecer aqui. Ele sendo inscrito no Ceará. Ele sendo inscrito no Ceará, o CTE é emitido por ele, certo? Ele é inscrito no Ceará. O ICMS do transporte é devido ao Ceará e ele abastece no Ceará. Para sair, certo? Esse combustível que ele abasteceu no Ceará é crédito dele. Beleza. Aí, correto. Ele chega lá em Salgueiro, Certo. o caminhão só chegou em Salgueiro. Ele vai abastecer de novo. O serviço de transporte dele é o mesmo, é lá para São Paulo. Isso. Mas ele vai fazer o segundo abastecimento, não mais dentro do estado do Ceará, e agora dentro do estado de Pernambuco. Certo. O crédito desse abastecimento vem para cá? Sim. Em tese, sim. Não, em tese não. Pela lei, sim. Então ele pega aquela nota fiscal que o caminhão dele abasteceu lá no Salgueiro e vem para cá para ele lançar crédito. E assim ele vai fazendo até chegar em São Paulo. Tudo bem. E o retorno também. Vamos lá. Vamos lá. O retorno do imposto é devido lá. O retorno é... Mas se eu venho sem carga. Não, aí... Só um instantinho, ó. Porque esses abastecimentos, Depois a gente chega nessa parte. Sem carga não é prestação de serviço. deixa eu tentar fazer aqui ainda. Deixa eu tentar fazer aqui. No terminal viário. Todos esses abastecimentos que ele fizer ao longo dessa prestação Ceará-São Paulo, todos os abastecimentos estão vinculados a uma prestação iniciada no Ceará. Né? Tá certo, raciocínio? Chegou em São Paulo, entregou a carga, encerrou o serviço. Digamos que ele não tenha filial lá. Ele não tem filial. Ele pegou um novo serviço. Voltando. O conhecimento dele vai sair daqui. Agora, quem não tem filial... Não, só um minutinho. Vamos terminar só a primeira parte. Vamos terminar depois. Não ficou compreendido não a primeira parte aqui? Do crédito. Ele Não. está concluindo. Não, eu estou entendendo. A primeira parte já... Até São Paulo. Pronto, chegou até São Paulo. O crédito Morreu. e tudo joga para o Ceará. Pronto. Pronto. Tá aí. Deixa eu terminar. Tá beleza até agora? Beleza, fechou. Tá aí. Ele tem dúvida daí. Tem dúvida aí, certo? Qual a alíquota que eu vou acreditar? Está destacado na nota fiscal. Não é alíquota. Agora não é alíquota, é valor. 94 centavos por litro. Mas não é assim que faz hoje. Hoje é. Não era. Mas eu acho que ninguém faz nessa alíquota. Não, tem que fazer. É a lei. Aí já é outra dúvida. Né? É porque, como é teu nome? Davi. É porque antes vocês faziam o seguinte: você aplicava uma alíquota sobre o valor do produto. Hoje o seu crédito era alíquota sobre o valor do produto. O seu crédito hoje não é alíquota sobre o valor do produto. O seu crédito hoje é 90 centavos por litro. Então, se hoje eu estou me creditando de 18%, eu estou fazendo. Não existe mais 18%. Esqueça isso. Não existe mais isso. Assim, ó. Você vai calcular ali. Na legislação anterior, você se creditava pelo destacado na nota. Correto. Lá na nota tinha ICMS. X% tantos reais. Você se creditava daquilo. Morreu. Hoje, independente do valor do combustível, é 94 centavos por litro. Independente do estado. Independente. Porque isso é no país todo. Esse valor é nacional. 94 centavos é o imposto devido e é o crédito. Porque, na teoria, excluindo essa opção que nós estamos vivendo hoje, quando eu não tenho inscrição dentro do estado, o ICMS é diferente. Então, pegando o exemplo, chegou no Pernambuco, eu fui abastecer
né? Então, como eu não tenho inscrição no Pernambuco, a alíquota deve ser diferente. A alíquota do ICMS do serviço, não do combustível. Por conta da... Do serviço pode ser diferente, do combustível não. Viu? Aí vamos só fazer a volta agora, né? Agora, chegou em São Paulo, ele não tem filial em São Paulo. Então ele vai emitir um conhecimento de transporte daqui, não é verdade? O ICMS do serviço de transporte, ele vai recolher para o GNRE para quem? São Paulo. Lei complementar, 25, alguma coisa do tipo, 90. E ele vai abastecer. Aquela nota fiscal gerou um crédito. O imposto fica em São Paulo. Paga antecipado. Esse crédito vem para cá? Eu vou confesso a vocês agora que eu mesmo estou com dúvidas aqui. No passado não é. Eu acho que isso mereceria uma consulta por parte do sindicato da Secretaria da Fazenda. Porque nas discussões aqui, a gente tem que se lembrar de um pequeno detalhe. O ICMS na operação interestadual é devido ao estado onde o produto é consumido. Isso. Devido ao quê? Ao estado. O ICMS é devido, mas o crédito é para o adquirente. O crédito é para o adquirente, tá certo. Tá certo. Mas assim, aí vamos ver lá. Esse crédito em relação ao estado, lá onde foi abastecido, e o estado do Ceará, se você for ver, por que efetivamente se dá direito ao crédito? É um imposto incidente na operação. E essa operação de Bahia para cá, de Salgueiro para cá, para o estado do Ceará, essa operação é imune. Ela não tem tributação. Então, se ela não tem tributação, consequentemente não tem crédito. Ela não pode ter crédito para o estado. Aí eu peraí, como é que eu vou suportar um crédito que, se nessa operação entre o estado, ela não gerou um débito, né? Não gerou um débito. Ele Gerou o pagamento de imposto para o estado de origem, de onde foi o abastecimento. Porque eu só posso me creditar quando eu faço uma operação interestadual e tem alíquota entre estadual e estado B. Seja ela 7, seja ela 12. Aí eu me acredito de acordo com a alíquota incidente de uma operação interestadual. Mas aí, a gente está ouvindo aqui a discussão, eu me lembrei. Mas essa operação, ela não tem tributação dessa operação. Né? Na monofasia, ele diz que não se aplica a não incidência, não se aplica a não incidência, porque a própria lei, a própria Constituição diz que na monofasia o ICMS é devido ao estado, o estado de consumo. Então, se não há imposto na operação interestadual, como é que o estado será mais suportar crédito? ICMS. Então, olha, eu acho que a gente tem que. Eu não queria firmar a posição, porque afinal de contas, né, assim, a minha posição aqui, eu estou como palestrante, até no papo com você, na verdade, isso não é uma palestra, é um papo, um esclarecimento sobre o ICMS, então que eu não posso, né, dizer que vocês façam isso, né, se tratando da verdade. Eu acho que mereceria uma consulta por parte do sindicato, a Secretaria da Fazenda, para como se comportar nesses casos. Porque eu já estou agora, com dúvida se esse crédito ele é válido, ele é devido ou não, porque não há ICMS na operação interestadual. Tem outra colocação. Nós fazemos operações dedicadas, chamado bate e volta. E o tanque não dá para ir e voltar. É a mesma situação. Deixa eu só explicar melhor. No caso deles, que é o meu caso também. Meus veículos são veículos específicos. Eu carrego no Ceará para ir para o Pará. Obrigatoriamente meu veículo tem que voltar vazio, porque são operações dedicadas. Quando eu sou contratado pelo embarcador no Ceará, ele me diz o seguinte: você vai levar essa carga, traz seu caminhão de volta, eu vou lhe pagar a ida e a volta. Certo? Isso está lá no preço que eu coloco no meu conhecimento. E eu pago o imposto sobre a ida e a volta vazia. Tá certo? Então é uma única operação.
eu não tenho duas operações, uma de ida e uma de volta. Mas o CPF. Eu não tenho um segundo, eu não gero um segundo CTE. Então, essa operação ela é única. Então, ela é 100% gerada aqui. Então, todos os créditos, todos os abastecimentos que eu fizer durante essa operação, tanto na ida como na volta, por esse entendimento, serão creditados. Aí é que entrou minha dúvida, né? Esse é o nosso entendimento. Porque amanhã chega um auditor fiscal na sua empresa. Aí, mas o Fernando disse. Não, eu estou me entendendo. É por isso que eu disse que merece uma consulta. Porque, Lógico. Não, você está se acreditando de um abastecimento lá no Pará, tá certo? Porque fez parte do serviço. Não, mas não existe imposto, não existe ICMS na operação de venda de óleo diesel entre Ceará e Pará. Mas lá eu paguei ICMS, você pagou para Pará, mas entre Pará e Ceará não existe ICMS na operação. E larga um auto de infração. Você vai ter que se defender. Será Sim. que o legislador, quando fez essa lei, ele também não pensou que não pensou só no transporte? Vamos fazer aqui um exemplo aqui. Vamos raciocinar. Vamos sair do transporte público, né? Vamos sair do transporte público. Vamos para a regra. É que o imposto tem essas peculiaridades, essa particularidade. Vamos fazer uma situação diferente. Na carga, quando o combustível vem na carga, não tem ICMS, né? Não tem ICMS. Por quê? Porque o ICMS é devido ao estado de destino. Ele vem a granel, né? Aí não tem, vai ser pago no estado de destino. Quem é comprar esse combustível não tem problema, vai ter direito ao crédito porque está pagando para o estado de destino. Mas no consumo, não dá para você fazer, né? A avaliação desse crédito, porque o imposto foi pago para o estado de origem e, em princípio, essa operação não tem ICMS. Você está entendendo a minha dúvida? Aí como é que eu vou dizer para você se acredita? Assim, não, mas aí eu estou adquirindo um insumo e você está dizendo assim, você está adquirindo um insumo, né? Mas tem que ter imposto devido na operação interestadual, e não tem. Tem um imposto pago à unidade federada de origem. Você está entendendo a complexidade da situação? Por isso é que eu acho que nessas situações, para vocês se acreditarem de uma forma segura, teria que ter uma orientação, teria que ter um parecer. Mas a sua dúvida aí, pegando o exemplo do PT, é na volta ou é na ida e na volta a sua dúvida? Por exemplo, o crédito. É qualquer abastecimento que você fizer fora do estado do Ceará. Pode ser na ida, tá certo? Porque você, vamos lá, olha, entenda meu raciocínio. Olha, isso é uma dúvida minha. Eu estou querendo simplesmente que vocês não sejam pegos de surpresa com uma interpretação diferente. Eu estou trazendo aqui o papel do advogado do diabo, você está entendendo? O que eu quero dizer para vocês? Você sai daqui com a carga destinada a São Paulo, por exemplo, que o Pedro falou, sai com a carga. Abasteceu no Ceará, isso no crédito não tem que se discutir. Mas você chegou em Salgueiro, você abasteceu. É a mesma prestação de serviço, o caminhão necessariamente precisa ser abastecido. Mas você fez um abastecimento lá do estado da Bahia, cujo o imposto vai ser para o estado da Bahia, e nessa operação, Ceará, Bahia, com óleo diesel, não tem imposto, não tem tributação. Pô, mas eu paguei ICMS, está no custo da mercadoria. Assim, eu hoje, se fosse dar uma opinião para vocês, isso entraria no custo. Tá certo? Porque é uma dúvida que me surgiu, como é que eu vou dar direito a um crédito se a Constituição, a lei complementar, diz que essa operação entre Bahia e Ceará não tem ICMS? Certo? Então, dúvida, né? Aí vocês, através do sindicato. Eu só tenho um crédito se eu tiver um débito. Hã? Eu só tenho um crédito se eu tiver um débito. Na operação interestadual, não é? Se você comprar
qualquer, vamos supor, você compra, é porque o combustível derivado de petróleo é petróleo. Só tem 2 produtos que não existe incidência de ICMS na operação interestadual. Quais são? Combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo e energia elétrica. Não existe ICMS na operação interestadual. Se você compra um pneu em Recife e vem para o seu caminhão, nessa operação do pneu de Recife para o Ceará tem o quê? 12% de imposto. Você pode se creditar de 12% de imposto. Não é? Da mesma forma, se você comprar, sei lá, pneu, o que é outro que você se acredita? Pneu e combustível. Lubrificante. Se você comprar um lubrificante não derivado de petróleo, se você comprar um óleo sintético, o seu caminhão lubrificante não derivado de petróleo, tem 12% de ICMS na operação interestadual. Esse crédito também é líquido certo. Agora, se você comprar um combustível derivado de petróleo, não tem ICMS nessa operação interestadual. Ah, mas eu paguei ICMS lá. Não, pagou porque a Constituição e a lei disse. Aí eu fico na dúvida se você tem direito a esse crédito ou não. Fernando, tem algumas, salvo engano, tem alguns pareceres da Secretaria da Fazenda que diz que o combustível você só se acredita daquilo que foi adquirido dentro do Estado. Derivado de petróleo. Derivado de petróleo. Agora é o parecer. Mas o parecer já dentro dessa nova lei? Pois é. Não, mas aí não muda não. Não é um parecer novo. Não muda não. Mesmo a lei mudando? Não, a lei não Então? Não, a lei não mudou nada. Sim, mas não fizeram convênio, Peraí. Não mudou a lei, não. não. Brad Reis, Um momentinho, pessoal. Aí, vamos lá. O que a lei mudou, o que a 192 mudou foi o seguinte. Ela diz que o ICMS sobre aqueles combustíveis não é mais plurifásico, e sim monofásico. Ele é pago uma única vez, definiu quem eram os contribuintes do INAM. Tá certo? Em tese, para crédito de imposto não mudou nada. Tanto é que esse convênio aqui é simplesmente um reconhecimento que já está na lei complementar. Isso aqui não foi mexido. Esses artigos aqui da lei, tá, não foram mexidos. O convênio é um simples, olha, continue aplicando o que está na lei complementar, simplesmente como é que está dentro disso. Olha, se a lei não mudou a regra de creditamento, e o Pedro Júnior está dizendo aqui que tem um parecido na Secretaria da Fazenda, nesse caso, o Pedro tem muito mais propriedade de falar do que só reconhece o crédito de imposto dessas operações do ICMS pago dentro do Estado do Ceará, é exatamente dentro da lógica que eu estou falando aqui. É porque quando você abastece para consumo no outro Estado, tá certo? Não tem ICMS na operação interestadual. Tanto faz você trazer um caminhão, uma carreta de combustível para jogar no tanque da sua transportadora, tá certo? Não tem ICMS na operação interestadual. E quando você abastece lá no posto, lá no estado de origem, também não tem ICMS na operação interestadual. Tem ICMS devido ao estado onde o produto é consumido. Você paga lá. Da mesma forma que no caso do caminhão, né, o imposto vai ser pago no estado do Ceará, mas não tem ICMS na operação interestadual. Talvez por isso que o parecer já tem essa interpretação. No caso da origem sendo pago por GNR, é também por você não ser contribuinte, não tem direito ao crédito. Por exemplo, do PD, São Paulo, fui quando for voltar, não tenho filial lá. Aí gerei uma GNR, paguei. Pagou. Abasteci, aí está perdido aquele crédito. Perdeu. É porque aquele crédito é correspondente àquele serviço que o estado do Ceará não tem absolutamente nada a ver. E não há. Mas eu posso acionar a Cefaz de São Paulo E não há pedir tributação, ressarcimento? não há incidência do imposto na operação interestadual. Tanto é que você se pagou para Não, eu entendi, mas eu estou me referindo em São Paulo. Eu não paguei o GNR, Sim. então eu paguei ICMS e abasteci. Então não existe a possibilidade de fazer esse código de conta? A lei da legislação Existe, São Paulo. é aquilo que eu estou lhe falando, porque nesta operação São Paulo, Ceará, não tem incidência de ICMS Mas a gente- derivado de petróleo. O imposto é devido ao consumo. Morreu lá e com essa operação começa a morrer no ano. Você não tem mais nada a ver. Você passa a ser custo para você. Então eu Mas pago.
Eu não fiz o recolhimento da GRNE por Estado de São Paulo? Sim. Paguei R$1.000, certo? E abasteci num posto em São Paulo e tive um crédito na nota do diesel. Não, crédito. Porque assim, o que ele está dizendo é que assim, na hora que você compra o combustível em São Paulo para o estado do Ceará, não incide ICMS sobre esse combustível. Isso não tem nada a ver com isso. Como é que você vai ter crédito? Mas eu não paguei a GRNE do serviço em São Paulo. Exatamente. Você pagou o ICMS sobre o serviço. Mas sobre o combustível que você comprou em São Paulo para o Ceará, não tem imposto. Isso foi para fazer esse serviço da GRNE. Eu sei. Mas você está pagando imposto. Olha, gente. Você só pode ter crédito se houver débito. Mas eu Você não não, paguei São Paulo. calma, são duas operações diferentes. Você tem uma operação que é o serviço. Gerou um imposto. Um débito. Você comprou o combustível em São Paulo para o estado do Ceará. Você comprou lá para o estado do Ceará. Nessa operação de venda, não incide imposto. Se não incide imposto, não tem crédito. Mas vamos lá. Para fazer o serviço ao qual eu fiz o recolhimento da GRNE, Sim. eu tive que comprar 1.000 litros de diesel Tá. para fazer esse serviço Certo. no estado de São Paulo. Eu posso pegar o crédito desse? Não, porque você não pagou imposto sobre esse Não, mas diesel. peraí, eu estou entendendo. Ó, Hein? Ele não está dizendo que a operação de venda de combustível entre os estados federados não existe incidência de imposto? Não, mas é dentro ele está entendendo. Olha, perfeito, ele está certo. O que você poderia era pedir o Estado de São Paulo para compensar do ICMS a pagar. É o parecer que ele falou. Opa, valeu. Ó, o que você poderia fazer, e aí é uma burocracia, era pedir ao Estado de São Paulo, ó São Paulo, prestação iniciada aqui, insumo para essa prestação paga aqui, então, do meu ICMS a pagar, abata o meu insumo aqui. Isso é perfeitamente possível. Isso aí eles não são contribuintes, Hã? é possível? Hã? Você não sabe responder, né? Hã? Você não ser contribuinte. É porque não existe. Pronto. Não existe a forma, a materialização de fazer essa compensação. Porque você não é contribuinte lá. Porque você teria que depois abrir um processo, entrar lá na Secretaria da Fazenda de São Paulo e pedir a devolução desse imposto. Tá certo? Pode. Se os seus fluxos de operações fosse tão intenso que gerasse um crédito de ICMS significativo, você aqui, São Paulo, prestação aqui, ICMS pago ao seu estado, eu não sou seu contribuinte, mas paguei insumo para realizar essa prestação de serviço. E a lei complementar me dá direito a esse crédito, então me faça o ressarcimento desse imposto. Perfeito, poderia ser feito assim, mas lá, tudo lá em São Paulo. Não o estado do Ceará absorver esse crédito. O estado do Ceará não tem nada a ver com essa história. Tá certo? Reembolso do possível crédito. E se eu tivesse uma filial lá, eu teria. Como eu não tenho, Pronto, não tem. o processo administrativo vai pedir um reembolso. E eu teria no futuro. Aí uma coisa é parecido, mas na operação dedicada, bate e volta, fica como? Não, ainda está tudo em aberto. Tanto o fato da ida, que foi participe fora do Ceará, está entre aspas. Não está aqui o Pedro. A volta é quase uma certeza. E a ida e volta sendo O Pedro trouxe um parecer aqui, tá certo? Onde ele tem a orientação já da Secretaria da Fazenda. Não é, Pedro? Explica essa parte aí, vai lá. Vamos lá. A gente recebeu vários questionamentos da ação do corredor querendo saber o que era crédito e o que não era, em relação a pneu e combustível. Então nós fomos pesquisar e encontramos um parecer de 2006 do colega Walter Barbato. É de 2006, certo? Então ele está montando 23, sabe, com 14 anos, né? Tem 15 anos. 16, tem que parecer aí. 17 anos. Então assim, eu peguei esse 2006. É provável que tenha outros. Então esse quadro aí é um resumo do que diz o parecer. Mas o parecer está embaixo, onde ele fala inclusive da imunidade.
Certo? Entendi o seguinte, em relação ao combustível, se interno ele tem crédito, se interestadual não. Pneu ele se acredita na interna e na interestadual. Que acabamos de falar. Aí, vai subir aí, por favor. Pode ir. Tandel, número da consulta, 274/2006. A gente fala, sociedade empresária, denominada, tá? Alguém que quer a consulta. Aí vem quais são os questionamentos da época. Está correta a utilização dos créditos das compras de combustível e pneus? Posso me creditar das compras internas e interestaduais de combustível e pneus? Quais os procedimentos que eu devo adotar ao escriturar as normas fiscais dos itens citados anteriormente? O que dá os termos que tomar? Posso me creditar também das compras de peça e reposição dos caminhões e outros custos como telefone e energia? Então, o consulente aí, ele fez uma série de... Aí ele vai responder, por favor. Lançando a análise dos insetos, tá? Petição, pode ir. Nesse passo, urge aduzir tamanho, que o ICMS dê sua operação de aquisição de combustível e pneu, desde que consumido pelo jeito utilizado no serviço de transporte de carga intermunicipal e internacional, pode ser aproveitado a título de crédito fiscal pela empresa transportadora que tem o regime normal de apuração. Isso serve também para os veículos agregados, né? Contratados, não é só o veículo de propriedade do transportador, não. Todavia, a assertiva supra há de ser estratificada levando em conta produtos, combustível e pneu. Em relação ao combustível, somente confere crédito e aquisição feita no âmbito interno, ou seja, quando realizado no território cearense, haja visto que nas operações interestaduais esse produto goza de imunidade constitucional, o que afasta qualquer cogitação acerca da apropriação do crédito a elas relativas. Quanto ao item pneu, o pneu não vou nem escorrer não, porque prego batido e ponta virada, né? Não tem o que discutir. O que diz respeito ao item 4, não é permitido o crédito CMS que haja incidido sobre peças de reposição, ainda que utilizada nos caminhões que efetuam o transporte de carga, muito menos incidente sobre a energia, telefone, em face da vedação preconizada no inciso 2 do parágrafo 2º 11, no inciso 2º parágrafo 12, respectivamente, no nome do artigo 60 do decreto 4.569. Em relação ao item 5, há de se admitir que resume todos os demais. Bom, no que se refere aqui ao debate, ele contextualizou lá, né, com relação à vedação quanto à imunidade. Agora, o que a gente tem que fazer, aí eu vou me encarregar disso aí, é saber se tem algum outro parecer que contradiga o que está dizendo aí o Walter Barbalho. Até porque de lá para cá, a legislação vem se alterando. Mas com relação a essa interpretação, assim, foi a interpretação que me veio assim, né, no momento aqui das discussões. Né? Eu tive essa dúvida, eu achava que teria que ter um parecer, mas já tem parecer nisso. Se pode pesquisar se tem outros divergindo, mas eu acho muito difícil. Porque até, eu posso admitir, um crédito de uma operação que não existe no CMS. Né? E aí foi na mesma linha. Bom, eu quero tirar uma dúvida. Esse crédito desses combustíveis, né, aquisições internas, direitinho. Eu compro caminhão de fora do estado e calculo o diferencial de óleo que vai para a minha conta gráfica. Eu posso usar esse crédito para deduzir esse ICMS diferencial. Né? Normal, já que é regime normal. Não, se você leva para a apuração, vai da apuração, né? Crédito é crédito, né? Da apuração normal. Beleza. Né? Esse crédito ele não é com 48 avos, né? Ele não vai. Não, aí é do diferencial. Era do diferencial também. Do diferencial. Tem que pagar o diferencial também. É só o diferencial o crédito. Levou para a conta gráfica. Você deduz o que é que tem de crédito, o que é que tem de débito, paga a diferença. Não tem problema nenhum. Só que aí no caso. O ativo. Isso. Crédito telefone, a compra do caminhão. Aquela parte do caminhão que 12% da que você tem que estratificar, né? Tem que aí mesmo que ele indiretamente não seja pago, porque eu usufruí desse crédito, eu posso fazer o crédito diferencial de alíquota à proporção de 48 avos também.
do que você acumula, né? Que você leva lá para... Eslapciar. É. Né? Eu Sim. posso abater esse crédito do diferencial e usufruir do diferencial em 48 horas. Exatamente, porque você vai colocando só, né? No bar. Aí fecha a continha normal. Então, Fernando, assim, eu acho que a questionamento ainda não foram de todos dissipados. Né? Eu acho que continua a dúvida com relação a esse creditamento dos abastecimentos realizados fora. Não por isso aqui, mas é porque... Não, eu faria assim, eu faria uma posição contrária, sabe? Eu acho da minha parte, com a apresentação desse parecer, eu disse que fosse para o parecer, eu não tinha, eu passei 8 anos fora da Secretaria da Fazenda, né? E assim, os pareceres são muito específicos. Eu não tinha conhecimento desse parecer, nem tinha conhecimento da posição da Secretaria da Fazenda com relação a... Mas agora para que vocês façam alguma coisa diferente, que tá, na minha opinião, que está valendo é isso aqui, tá certo? Vocês têm que... Para vocês fazerem alguma coisa diferente, precisaria haver uma pesquisa de que haveria um outro parecer com posição contrária, mas o que está valendo é isso aqui. Na minha modesta opinião, não oriento vocês a fazer nada diferente do que está aqui. A não ser que vocês encontrem, após esse parecer, um outro dividindo, deixa aqui, sempre façam. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pesquisar. Eu vou Antes de fazer uma nova consulta em face da redação. Antes de fazer a Para mim consulta, não vai mudar nada, mas também se quiser. antes de fazer a consulta, eu vou pesquisar se existe um outro parecer posterior a esse e se muda o entendimento. Mas pode passar. Certo? Eu acredito que não muda, mas a gente tem que pesquisar. E não existindo outro, a gente faz uma nova consulta, certo? Aí só tem detalhe aqui. Aí é detalhe nosso. Eu não vou protocolar essa consulta lá direto na SECOM, não. Eu vou levar para você. Você vai trabalhar em cima dele, conversa com o pessoal lá. Quando tiver a resposta, a gente chega lá na SECOM e diz, ó, tá aqui a consulta e tá aqui a resposta. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque nós estamos com uma consulta lá na SECOM, vai completar 3 meses. 3 meses. Vai completar 3 meses. E é uma consulta para refazer uma consulta fornecida pelo plantão fiscal que contradiz a própria legislação. Aí o que está acontecendo? Os tomadores de serviço, uma boa parte deles, não são todos, pegaram essa consulta, botaram na mão, foram para o transportador e disse, não, transportador, está aqui, ó, eu não pago ICMS sobre o transporte, não. Porque a legislação diz que ela é isenta quando o destinatário for contribuinte. Ela só condiciona ao destinatário, ela não condiciona ao tomador. E o tomador e o plantão disse que não, que o tomador também tem direito à isenção. Então nós estamos com essa consulta lá, voltou já 2 vezes já. Voltou, que eu digo, não foi para cá não. O parecerista fez, chegou na gestão, a gestão discordou de alguma coisa, voltou e está lá aguardando agora qual é a remodelação, qual é a definição. E essa brincadeirinha está com 3 meses e o Estado perdendo dinheiro. Tá certo? Tá bom. Não, e se for lá pelas 10, digamos assim, né? Se chegar lá pela Codeste, lá pela nossa, que já é antiga era coordenação da Codeste, eu já estive. Aí tem eu também não vou assim, antes de tomar a minha posição, a gente passa ao crivo das demais unidades federadas, né? Qual é a opinião dos colegas e tal, para a gente confirmar a posição sozinha. A vantagem é essa, porque quando a gente tem dúvida, ontem mesmo o colega perguntou, né? Nas operações de transferências, né? Tem, o supervisor não incide mais ICMS, nas operações de transferência entre estabelecimento e mesmo titular, pode se cobrar antecipado? Aí a gente, para mim pode, aí eu disse pode, não pode, por isso, por aquilo, também pode. Né? Mas assim, o antecipado você cobra não da operação interestadual. O antecipado você está antecipando o imposto da operação subsequente. Então, eu respondi nessa linha e outros também concordaram e tal. A vantagem é que a gente né, coloca a nível nacional
O problema, a discussão, é que começa a ver a opinião dos colegas. Né? Quem fala, quem dá a opinião prevalece. Quem fica calado, aí não, e já orienta a decisão, né, do paracenista. Ó, a opinião aqui da Chifa é essa daqui. A gente falou bastante sobre o diesel. E a gasolina? Mesma coisa. Porque você disse lá naquele começo que a gasolina... Se você comprar gasolina para insumo, né, porque é praticamente difícil, não vejo. Não sei que isso é um... Leve a última milha, né? Estou falando do caso da última milha. Que aí você está falando de tem veículos leves de entrega, que também utiliza a gasolina. Também tem o crédito urbano. Mesma coisa. O crédito é de combustível, não é de óleo diesel. É porque ele saiu da definição, lembra? Não, peraí. Saiu da definição do monofásico. Eu só trouxe... Mas com questão a crédito não muda nada. Então a forma do crédito também vai ser diferente. Deixa eu só fazer uma observação. Tudo que eu falei sobre diesel tem um convênio 23/2002 que faz a mesma regrinha para gasolina. Tá certo? Mesma regrinha para... Se você comprar gasolina para insumo, vai ser mesmo a mesma. Foi para insumo? Eu não estava me lembrando dos transportes de carga que estão movendo a gasolina. Né? Mas assim, a gente não tem assim na nossa visão, né, que gasolina vai servir de insumo para alguma coisa. Né? Mas se servir, né? Um produtor agropecuário inscrito, regular, que atua de picante, se tiver motor de irrigação a gasolina ou qualquer coisa e tal, ele vai ter direito ao crédito do mesmo jeito. Só para ficar bem claro, para mim, no caso, digamos, eu tenho uma nota fiscal de aquisição de combustível, foi R$100.000. Desses R$100.000, eu vou aplicar esse 0,9456. Não é R$100.000. Você tem uma nota de 10 mil litros. Esqueça o valor. Eu pego 10 mil litros, 10 mil litros, 94 centavos por litro. Esqueça o valor de operação. Esqueça. Ó, olha aqui. O valor do imposto do Por isso que eu fiquei na... corresponderá à multiplicação da alíquota específica do combustível pelo peso, no caso do GLP, ou do volume do combustível, no caso do diesel. Esqueça o valor. Eu comprei R$1 milhão de reais. Quantos litros foram? Né? Quantos quilos de GLP foram? Né? Sobre a quantidade de litros ou de quilos, você aplica os valores correspondentes. Okay? Isso até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro, ou se nós conseguirmos reverter, né, essa abstinência até o final do ano. Eu espero que a gente... Mas não é porque a gente queira arrecadar mais, não. É até para corrigir o que ele falou. Hoje ela seria menor. Precisa ser destacado no campo observação da nota fiscal? Tem alguma observação para esse Sim, já está a nota fiscal, o pessoal da nota fiscal já está trabalhando nisso para que haja a informação da carga tributária existente na nota, que antigamente você precisava fazer um cálculo e tal. Hoje não, hoje a gente já sabe que naquela 1 litro de diesel tem 94,5 de ICMS pelo valor. Vai colocar esse valor concreto. Pois é, a partir de que momento, Pedro, isso aí pessoal? Agora, 1º de abril. Perdão, 1º de maio. 1º de maio. 1º de maio, perdão. As notas que forem emitidas a partir de 1º de maio de 2023 mudou a forma de tributação do combustível. Agora é 94 centavos por litro, no caso do óleo diesel. Era 1º de abril, aí nós prorrogamos para 1º de maio. Isso lá nos destaques dos impostos, na nota vem lá destacado os impostos. Quanto é de ICMS, quanto é os tributos federais, já vem destacado. E lá vai vir destacado o valor que foi tributado de ICMS sobre a quantidade de litros. Isso
Que foi tributado ou que vai ser creditado? Que foi tributado. O que foi tributado, você tem direito ao Porque o crédito depende do regime da sua empresa. Não depende lá do emissor da nota fiscal. Então o emissor da nota fiscal, ele bota lá quanto foi tributado. Se a sua empresa vai ter crédito ou não é uma outra questão. No primeiro momento, isso é até dezembro, correto? A priori é até dezembro, se não houver modificação. Peraí, pessoal, olha, até dezembro, você só fica assim, enquanto não houver modificação, fica os 94 até dezembro. A regra não vai, você não vai deixar de se creditar, tá certo? Se não tiver modificação na lei complementar 192, que modifique esse valor, fica 94,56. Chegar, se não tiver, aí, obviamente, que no final de dezembro será publicado o ADREM para vigência a partir de 1º de janeiro de 24. Complementando o que você falou, o combustível pode ir para R$10, meu crédito só vai ser 94 centavos. Domingo. Ô, Vitor. A minha pergunta, complementando o exemplo que ela deu de 10 mil litros, é se é necessário o campo observação da nota fiscal citar o valor que a gente vai ser creditado. Se eu tenho 10 mil litros vezes 0,9456. Se tem que ter esse destaque em nota. O valor do ICMS. Do valor do ICMS que vamos se creditar. Foi criado um campo específico para isso na nota fiscal. Informação. Tá certo? Já existe hoje. Não sei o fornecedor o fornecedor já destaca. Só que ele destacava baseado na legislação, agora vai destacar baseado na outra legislação. O destaque já era obrigatório. E também tem uma regra, né? Que o destaque do ICMS na nota fiscal, né, é uma mera informação. Né? Acho que isso não foi modificado, não. Não, porque é o seguinte, ele é uma mera não é bem uma mera informação, porque você não pode se creditar pelo valor destacado quando ele for superior ao devido. Da mesma forma, você não pode quando ele for. Aliás, quando for a menor, a legislação até permite, mas se for para xerox não permite. Então, essa regra permanece. Nesse campo lá que tem, campo destinado ao destaque do ICMS, ao invés de estar a informação que vai constar lá ser uma alíquota sobre o valor do produto, não, vai ser o valor por litro, o valor 0,94 multiplicado pela quantidade de litro. Então, se você for fazer uma regrinha, rapaz, quanto foi que deu isso aqui? Deu 500 mil, joga tantos por cento aí, nunca vai bater. Nunca vai bater, porque não é esse o cálculo. Não é percentual. O cálculo é a quantidade de litro pelo valor de 0,94. Mas eu tenho a impressão que na nota é tanta modificação, mas eu acho que na nota fiscal já tem um campo específico. Só para isso aí. Só para isso aqui. Não pode ir no destaque, porque ali já, para quem receber, gera débito de imposto, né? Não é o crédito, é débito para quem emitir e crédito para quem adquire. Então não é exatamente aquele campo normal, não. Ou vai numa observação, mas eu acho que o pessoal do SPED, da nota fiscal, já estava criando um campo específico para essa informação. Deixa eu lhe fazer um pedido. Nós aqui, quando tiver a definição disso aí, se você puder me passar, que a gente vai socializar a informação para todo mundo. Eu vou até procurar tinha tanta coisa na cabeça da gente. Fabiano. Com certeza o Fabiano tem. Porque se eu sair daqui devendo essa informação, meio do caminho chegar lá, coisa. A gente apagando incêndio o tempo todo. Corre para aqui, corre para lá, vamos resolver isso. Eu vou perguntar ao Fabiano. Mas conversa com o Fabiano e ter essa informação tranquilamente. Viu? Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida com relação à empresa funcionária, com relação a créditos também, porque nós temos um benefício de ICMS, nós não pagamos ICMS na nossa operação, nós somos contadores. E a dúvida da nossa gerência é a respeito dos créditos das compras de combustíveis, mas nas compras de combustível não tem nem destacado o ICMS. Então, assim, a gente, no meu entendimento, nós não teríamos esse crédito porque não há um débito. Não, aí você tem que ver o que é que diz do seu regime especial. Certo. Porque às vezes nós concedemos regimes especiais
e deixando se creditar. Então, você tem que ver no seu regime especial como é tratado os créditos de aquisição pessoal. Só um ajuste. Se você tem direito ou não. Se disser que você pode ter benefícios fiscais disso, daquilo, redução, e os créditos são mantidos, você vai ter direito ao crédito normal. Se não, você não vai ter Mas se direito. eu tenho esse crédito e eu não tenho esse débito, onde eu vou usar esse crédito? Não usa. Na aquisição de Você já viu acúmulo de crédito? Já viu falar em acúmulo de crédito? Hein? Não? Pois existe o acúmulo de crédito, você fica acumulando crédito. Só um credor permanente. Fica bonitinho, rapaz, aquele. Por exemplo, você pode utilizar Aí, se na você diferença fosse de alíquota exportador, na aquisição de veículo. Você é exportador? Pode usar esse crédito. Né? Não é exportador? Se fosse exportador, podia transferir. Né? Podia transferir Esse o exemplo crédito. é majoritariamente Aí já é outra questão. intermunicipal. Aí é outra questão. A gente pode ver a forma de utilização desse crédito. A gente está falando aqui na compra do veículo, nem está me lembrando disso. Aí não, a gente tem que estudar na legislação se há forma de compensação desse crédito, senão ele vai ficar dormindo lá. É porque assim, a operação básica deles está dentro da isenção estadual. Tá certo? Não é um convênio específico com a Mas empresa. peraí, mas as operações isentas não podem se creditar. As operações isentas subsequentes não tem crédito. Porque não é uma coisa específica da sua empresa. Aí é o contrário. São coisas Aí diferentes. Se as suas saídas são isentas, você não pode se Não é que você tem. a não ser que haja exposição. Não é ao que sua contrário. empresa tenha um benefício fiscal. A legislação diz que as operações intermunicipais são isentas de ICMS. Se tem isenção, não tem crédito. Não tem crédito. O 7K divulgou, nós divulgamos um comunicado onde ele define exatamente a situação. É o que chama de estorno de crédito. Se a sua operação de saída não é debitada, então você tem que estornar proporcionalmente o crédito que você obteve para poder gerar aquele produto. Não é benefício fiscal. Eu ia fazer agora. É porque você é isento. Explica um pouquinho melhor para a gente entender qual é o critério Do estorno. desse estouro. Né? Por exemplo, eu tenho operações internas e externas. Qual é o critério que eu tenho que usar para poder acreditar no Pelo faturamento. Aí eu peço Você leva em consideração o faturamento. Quando foi que você faturou de prestações isentas e quanto foi que você faturou de prestações tributadas? Dizem que isso é 50%. O percentual, digamos que você faturou 40% de operações isentas. Então você externa 40% do seu crédito. Certo? Você estorna 40% do seu crédito. Esse aí é perdido, né? Exatamente. Não, Não é não é perdido que que você deixou de pagar pela saída. Não é porque seja perdido. Isso é uma regra básica. O que é o crédito? O crédito é para respeitar a não cumulatividade do imposto. Você abateu na saída e você pagou na entrada. Se você não está pagando nada na saída, se você usar aquilo, fica aquele como crédito, você está ferrando o Estado. Vocês procuram O Estado está financiando o seu negócio. Vocês procuram Então sempre, eu não estou pagando nada na saída, eu elimino isso aqui. Vocês procuram na página do 7K, que lá tem essa informação. Só uma dúvida, porque assim, é exatamente sobre o questionamento de usar o crédito dos combustíveis no pagamento do diferencial de alíquota. A empresa, ela, esse mês, teve só operação interna. Operação interna é sem incidência, mas eu tive aquisição de imobilizado fora do estado e teve diferencial de alíquota. Eu teria direito a usar esse crédito do combustível referente sobre esse diferencial, embora eu não tenha tido operações tributadas no período. Eu tenho débito, mas não resultante de uma operação. Eu prefiro, sabe o quê? Você. Peraí. Opa, essa perguntinha dela peraí. As suas saídas não foram tributadas. Porque foram todas operações intermunicipais. Vai para o mesmo raciocínio. Estorna. Então eu não posso usar esse crédito para. Não, porque você não tem crédito. Claro, você tem que estornar. É diferente, cara. Você vai entender. Quando você me fez essa pergunta, eu pensava porque naquele mês, exatamente naquele mês, você não tem saída tributada. Pessoal, saída não tributada, estorno de crédito, como o Pedro Júnior falou, proporcional às saídas isentas não tributadas. Para que esse crédito seja legítimo,
a legislação tem que dispor dizendo que você tem direito. E normalmente não é assim. Mas no caso dela não era relacionado ao veículo, não? Não, é só que assim. O caso dela é relacionado ao crédito na compra do veículo. Não. 48 horas. Não. Ela está falando sobre a diferença de alíquota que ela tem que pagar. Eu Aqui posso são usar de crédito de insumo. ICMS para pagar a diferença de alíquota. Isso. Isso aí é insumo que ela adquiriu. Em tese geraria crédito para ela, mas as saídas desse insumo, a prestação foi isenta. Estorna. Então Não se acredite de insumo cuja o produto final ou a prestação de serviço seja isentas ou não tributadas. Estorna. Aqui, pessoal, bota na sua cabeça, crédito é para compensar, é para respeitar a não cumulatividade do ICMS. Você não pagar ICMS 2 vezes. Se eu não vou pagar ICMS na saída, eu não posso me acreditar por ocasião da entrada. Quer colocar alguma coisa aí, Pedro? Não, era só para eles colocar aqui a questão desses turnos, que está lá, para vocês consultarem lá na página da Sete Caça, e tem lá um demonstrativo bem direitinho, a gente até simulou o faturamento para aquelas transportadoras que têm crédito presumido, para aquelas que têm o benefício da carga líquida de 5%, né? E aqui não tem nem crédito presumido, não, crédito presumido a grande maioria tem, né? Porque quem só tem aqui no Ceará, provavelmente é adepto de crédito presumido. Quem tem outros filiais é que só pode ser crédito presumido se for todo o CNPJ da empresa, e não somente esse ou aquele. Então, se vocês forem lá na página, tem um demonstrativo bem direitinho. A gente simulou os faturamentos para poder facilitar o entendimento. Aí vocês identificam lá, qualquer coisa, entre em contato com o expedite dizer onde é que está esse negócio, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Primeiro eu queria agradecer ao Fernando pela brilhante explanação, tá certo? E isso aqui é o Fórum Fiscal Cefaz 7Ks, tá certo? A gente tem essas discussões, normalmente a gente tira as dúvidas do que era proposto, do que a gente via, e sai com mais um bocado de dúvida para ser resolvido posteriormente. Sempre é assim. E sempre vai ser. Senão o fórum acabava. Esse fórum é permanente. Esse fórum acontece mensalmente, tá certo? Ou quando houver uma necessidade premente de uma discussão, tá certo? Então, a gente agradece a Cefaz o acolhimento desse fórum. De um modo geral, a gente tem sido muito bem acolhido junto à Cefaz. Um tempo atrás, a relação transportador-Cefaz era de cobrador e sonegador, né? É transportador? Para aquele cara não paga imposto, traz mercadoria sem nota, faz o que acontece, não sei o que. O transportador é um bandido. Hoje a história é completamente diferente, né? Essa relação com a Cefaz é completamente diferente. A gente tem discutido aqui muitas das coisas que a Cefaz, das modificações que a Cefaz vai fazer, vem a gente discute junto, porque o especialista no transporte somos nós, não é a Cefaz, ela é especialista em tributação. E a gente discute as operações para saber o que é que pode, como não pode. A isenção do ICMS nas operações intermunicipais levou os 3 anos, não foi, Pedro Júnior? 3 anos a gente discutindo e monitorando, e primeiro a gente fez a redução de alíquota de 18% para 5%, aí tem direito a crédito, não tem, como é, e aí se chegou à conclusão final que a tributação nas operações intermunicipais só gerava trabalho, não gerava crédito do Estado. Porque debitava de um, creditava no outro. Não tinha vantagem nenhuma para ninguém. Tá certo? Então foi feito isso. E aí eu queria aproveitar, tá certo, e colocar exatamente essa situação do 7Ks, né?
algumas empresas aqui não são associadas aos sindicatos e são muito bem-vindas aos sindicatos, independente de ser associado ou não. Mas em ser associado do sindicato se leva uma série de vantagens. Entre todas as vantagens, o que está acontecendo agora é a questão da revalidação da NTT, do registro da NTT. Tá certo? Algumas empresas que estão iniciando fazer essa revalidação do registro da NTT fizeram uma continha rápida e viram que só com desconto que o associado do CETCAS tem no registro da NTT paga a mensalidade do CETCAS. Fora assessoria tributária, assessoria jurídica, plano de saúde, uma série de benefícios que o CETCAS oferece, tá certo? Então, as empresas que não são associadas, eu aconselho, verifiquem quais são os benefícios que o CETCAS pode oferecer para suas empresas e façam uma conta. Mas eu vou pagar aqui X, vou receber Y. Compensa eu ser associado ou não? Eu sou super tranquilo quando a pessoa faz essa conta, porque na hora que ele faz essa conta ele se associa, né? E o sindicato hoje, qualquer sindicato hoje se mantém pelos serviços que ele presta. Certas arrecadações obrigatórias, os sindicatos estão falando em voltar às arrecadações obrigatórias, tá? Ninguém sabe se vê ou não vê. Então o sindicato hoje, ele vale pelo serviço que ele presta. E eu tenho certeza que os associados estão satisfeitos com os serviços que nós prestamos, e os que não são associados, se verificar quais os benefícios que terão se associando, com certeza se associam. Certo? Independente de ser associado ou não, o sindicato é a casa do transportador. Todos serão muito bem acolhidos aqui dentro. Existem serviços específicos para o associado, evidente, mas todos são bem-vindos aqui. E só lembrando que nós demos início na segunda-feira o processo da convenção coletiva. Certo? Já foi formulado a comissão, nós já estamos trabalhando e a gente pretende até o final do mês fazer, nós já fizemos a primeira Assembleia Geral, essa Assembleia foi suspensa, a comissão está negociando, até o final do mês a gente deve convocar novamente a participação, aí sim, de associados e não associados, porque a convenção coletiva, ela é da categoria, não é das empresas associadas ao sindicato, e aí nós contamos com a participação de todos vocês, para que a gente possa fechar a melhor convenção possível. Okay? Mais uma vez agradecer a presença de todos e novamente colocar o CETCAS à disposição de vocês. Obrigado a todos. Com certeza.